Olá, meus amados. Hoje, dia 23 de março de 2022, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui nós temos em mente, é uma coisa importante, que São Mateus escreve tendo como foco principal os cristãos que vinham do judaísmo, onde a palavra, o Antigo Testamento, portanto a lei e os profetas eram muito importantes. E aqui, para que não criasse na cabeça de alguns cristãos que Jesus tinha abolido tudo aquilo que vinha da lei judaica, portanto, como eu disse aqui, a lei e os profetas, então ele traz claramente isso. Jesus fala: eu não vim abolir nada, eu vim levar o pleno cumprimento. E que cumprimento é esse? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Então aqui Mateus traz isso para que realmente se deixasse claro, para que ninguém achasse que o Senhor aboliu o Antigo Testamento. Ele poderia abolir, não poderia? Poderia dizer, olha, tudo que foi dito esquece. Não, muito pelo contrário. Por isso que nós temos na Bíblia cristã, gente católica, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento, na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o cumprimento de todas as promessas que Deus Pai fez lá no Antigo Testamento, através dos profetas, através de Moisés. Então, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que ele é uma preparação para todo o cumprimento das promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento. Volto a repetir, nós vemos isso no Novo. O Novo é o cumprimento de todas as promessas que foram feitas lá. Então vamos ao texto. O Senhor diz aos seus discípulos, portanto, aqueles que seguiam Jesus: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, portanto, o Antigo Testamento. Quando se diz lei e profetas, gente, vocês entendam, tá? O Antigo Testamento, Moisés e todos os profetas. Portanto, os livros que nós temos hoje no Antigo Testamento. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Como eu disse, qual é o cumprimento aqui? Cumprir a palavra. Qual é o sentido aqui? O amor, como eu disse. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala, eu não vim acabar com o Antigo Testamento, muito pelo contrário, eu vim fazer com que ele seja cumprido e cumprido de forma plena. Porque todas as promessas que foram feitas lá, eu vim cumpri-las todas, porque eu sou o Messias prometido, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador. Em outras palavras, no fundo, Jesus está querendo dizer isso. E aí ele continua, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Ou seja, aqui o Senhor só está reforçando o que ele acabou de dizer. Então a lei não vai mudar, ela vai ser levada ao pleno cumprimento. Então a lei não vai mudar, ou seja, o que foi dito pelos profetas e por Moisés prevalece ainda, o Senhor não veio acabar. Continua o texto, portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Então aqui é muito claro, não tem nem o que comentar. O Senhor está dizendo o quê? Que aqueles que olham para o Antigo Testamento, para aquilo que foi dito por Moisés, pelos profetas, com desprezo, e diz, isso não tem valor,
isso não serve para absolutamente nada. E além de não cumprir os mandamentos de Deus que estão lá, ensina os outros a fazer isso também. Esse povo infelizmente, não vai herdar o reino dos céus. E há uma coisa interessante, nós tivemos no início da igreja alguns grupos que não aceitavam o Antigo Testamento. Inclusive criavam dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, que segundo o pensamento deles era um Deus vingativo, e o Deus de Jesus Cristo, que era um Pai de amor. Mas aqui, e a igreja sempre falou, não, é um só. O mesmo Deus que está no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus Cristo. O problema é que lá no Antigo Testamento era como eles compreendiam a ação de Deus entre eles, né? Com a dureza de coração que eles tinham muitas vezes. Mas não é esse o assunto. Então, para dizer o quê? Existia também dentro da igreja nascente, ali no comecinho da igreja, algumas pessoas que queriam desvalorizar o que foi dito pelos profetas, o que foi dito por Moisés. Como se aquilo ali fosse assim, bom, aquilo ali foi para os judeus, nós somos cristãos, então não nos interessa. E aqui São Mateus vem nos lembrar, não está em competição. O novo não substituiu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento continua válido, assim como o Novo Testamento é válido para nós cristãos. Os judeus não aceitam, porque eles não aceitam Jesus Cristo. Então, para eles, existe só o Antigo Testamento. Para nós, o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Como eu disse, volto a repetir o que eu já disse. O Antigo são as promessas que Deus Pai fez através de Moisés e dos profetas, de que enviaria o Messias, o Filho de Deus. E o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas que foram feitas lá no Antigo. Mas o Senhor também diz aqui, quem praticar os mandamentos e ensinar os outros a fazer isso também, será considerado grande no reino dos céus. Então, em outras palavras, nós devemos sempre cumprir os mandamentos e ensinar os outros a cumprir. Ai de nós se nós começarmos a ensinar que não precisa não. E tem gente que faz isso, viu? Infelizmente, às vezes até padre, às vezes pastores, que passam em cima da lei de Deus porque por conveniência, muitas vezes para agradar as pessoas, e nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para levá-las a uma experiência de conversão e de mudança de vida. E como é que a gente se converte? Como eu disse, a conversão é um tema muito recorrente nesse período da quaresma. Então, como é que a gente se converte, gente? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor e obedecendo. É isso que nos leva à conversão. Então, quando nós ensinamos os outros a obedecer e também buscamos obedecer os mandamentos, portanto, estamos num processo de conversão e levando os outros também nesse caminho, nós seremos grandes no reino dos céus. Mas, ao contrário, se não obedecermos, ainda estimularmos os outros a fazer o mesmo, seremos considerados os menores no reino dos céus. E diante dessa palavra nós pedimos essa graça, Senhor, de ter um coração dócil, um coração que acolhe a Tua palavra. Para nós, Senhor, o Antigo e o Novo Testamentos são a Tua palavra. E ela nos alimenta, ela nos prepara para a vida eterna. Ela nos leva à conversão e a uma profunda experiência com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com as Tuas bênçãos que são derramadas sobre nós a cada dia, principalmente nos momentos difíceis, Senhor, é na Tua palavra que nós vamos buscar força para que nós permaneçamos fiéis sempre no Teu caminho. E Mãe querida, Rainha da Paz, pedimos pela paz mundial, pedimos também, Mãe, de forma especial, pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.